vazio na alma. Sabe como quando você tenta fazer de tudo para preencher algo que te falta e você nunca consegue? Você tenta com profissão, mas também, depois de ter conseguido aquilo que você tanto sonhou, aquela tristeza continua. É como quando você quer uma coisa, você quer um bem, você quer conquistar alguma coisa, você diz, eu tenho que comprar uma casa. Seu sonho era ter sua casa. Lutou, saiu do aluguel, construiu, mudou. E depois que você está dentro da sua casa, você diz assim, mas é só isso? É isso aqui mesmo? Não vai ter nada mais, nada além do que isso? É. Porque a casa não conseguiu preencher a falta que você traz consigo. Relacionamento, você está com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que te trata muito bem, uma pessoa que te valoriza. Que era o caso da Vanderlei. Ela casou, uma pessoa maravilhosa, teve um filho maravilhoso, mas o vazio continuava. E não tem jeito, por mais que você busque, se você não encontrar a peça que é do mesmo tamanho daquele vazio, vai ficar faltando sempre. É como quem calça 41, querer colocar um sapato 43 e jornal na ponta, sabe? Não vai funcionar. Não vai dar. Não vai funcionar. É o que muita gente está fazendo hoje. Tem gente hoje tentando se esconder dessa situação tão grave que é a falta do Espírito Santo. Só que a situação vai ficando cada vez pior. E se a pessoa não reconhecer que ela precisa de ajuda, se ela não reconhecer que tem alguma coisa errada dentro dela, ela não consegue encontrar saída para essa situação. Isso vê que Como saber se eu tenho ou não o Espírito Santo? Quando você tem o Espírito Santo, você nunca está sozinho. Quando você não tem o Espírito Santo, você sempre depende da companhia de alguém, da aprovação de alguém, porque senão você entra em desespero. Mas o Espírito Santo supre qualquer falta, mas nada supre a falta dele. Então, se você diz assim, eu sempre dependo de algo ou alguém, sabe o que está faltando para você? O Espírito Santo. Porque senão essa busca incessante vai continuar. E esse vazio também. E chega uma hora que a pessoa não aguenta mais. Se você conhece uma pessoa que está vivendo exatamente assim, compartilhe esse link com ela. Se você conhece uma pessoa que acha que tem o Espírito Santo, mas o comportamento que ela tem, as atitudes que ela tem, ela é uma pessoa extremamente carente. Ela é uma pessoa extremamente dependente da companhia de alguém, da atenção de alguém. Manda esse link para ela. Compartilha com ela esse podcast de hoje, que eu tenho certeza que vai ser esclarecedor. Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Você vai conseguir entender se a sua vida tem apresentado os frutos do Espírito Santo ou não. E aí, Fábio? E também para ter paz, para conseguir dormir, eu usava drogas, fumava maconha para ficar relaxado, para dormir. Quando eu precisava estar eufórico na festa, eu cheirava cocaína, sempre regado de bebida. Então, onde tinha bebida, encostava assim gente que a gente não conhecia. Então, fui sendo envolvido ali com garotas de programa, com pessoas do crime, e eu não sabia. Viraram amigos. Outrora na igreja. Antes estava na igreja, mas eu me afastei totalmente. E ali eu fui afundando cada vez mais. Você não lembrava, Fábio, dos tempos que você estava na igreja, não? Eu não lembrava. Do jeito que era, como eu me sentia bem naquela época. Para mim, eu me sentia bem ali daquele jeito que eu estava. Só que eu não dormia, eu precisava das substâncias para sobreviver, para buscar, né, para suprir esse vazio, como o pastor ele falou. Então, eu estava sempre junto com uma companhia, com relacionamentos, no emprego, né, me afundando de cabeça na profissão também. E nada dava certo também. Nada dava certo. E um dia, cansado de sofrer tanto, e assistindo TV, porque a TV ficava ligada de madrugada, um programa de TV, um homem de Deus virou e falou, olha, se você não aguenta mais sofrer, e eu fui um deles. Fábio, mas quem olhava para você não achava que você estava sofrendo, achava? Não, porque eu estava sempre rodeado de pessoas, rodeado de amigos, né? Sempre com bebida, sempre feliz, assim, quem via, mas não via, que chegava em casa. Tinha dia que, quando eu saía do local que eu estava, eu já baixava a cabeça. Já começava a dar uma tristeza. Só que isso ninguém via.
E é o que acontece com muita gente. E o perigo hoje das redes sociais. Hoje a pessoa vê uma foto de alguém nas redes sociais, ela diz assim, eu queria ter a vida que fulana tem. Por que eu nasci nessa casa? Por que eu nasci? Por que eu não nasci num lar melhor? Por que eu não tive a sorte que fulana teve? Mas mal sabe ela que muitas vezes fulana só passou maquiagem para tirar aquela foto. E agora tem filtro, né, pastor? Não precisa nem da maquiagem, né? Dá pra gente... E agora ainda tem filtro. Não tem necessidade. O senhor vê que o vazio da pessoa é tão grande que, no caso do seu Fábio, ele ficou cego. Como é que pode? Eu estava ali ouvindo a palavra de Deus que me colocava para cima. E muitas vezes assim. Aí ele tem um amigo que coloca ele para baixo. Coloca ele para baixo, zoa com a cara dele, faz brincadeiras que não são saudáveis, prejudica e tá aí lá de novo com o rapaz como se fosse, tipo assim, pô, uma pessoa que está contribuindo para a vida dele. Uma coisa importante, Willi, que você está falando, eu estou pensando, por exemplo, a palavra de Deus, ela faz isso. A palavra de Deus te levanta. Tem palavra que você escuta que quem está desanimado anima. Tem gente que chega cabisbaixo, mas quando ela ouve determinados versículos, a pessoa se anima, parece que foi uma injeção de ânimo para ela. Só que isso não sustenta. Por isso que Jesus falou assim para os discípulos, não saiam de Jerusalém enquanto vocês não receberem o Espírito Santo. A gente está falando de homens que viram a tempestade ser acalmada, homens que viram cego enxergar, homens que viram morto ressuscitar. Eles tiveram essa experiência. Experiências maravilhosas. E tem gente assim. Já teve tanta experiência com milagres, já teve tanta experiência com palavras que ela recebeu, com palavras que ela ouviu, só que hoje estão perdidas. Porque isso não sustenta. Chega uma hora que a pessoa se vê dominada pelo brilho das coisas lá de fora, que foi o caso do Fábio. É. E eu vi acontecendo, né? Eu vi, amiga da minha mãe tinha boteco, ela se tornou obreira da igreja, transformou a vida, as amigas dela que iam, se libertavam, e eu acompanhando tudo isso, e via, e uma parte da família do meu pai serviu uma religião, e a vida deles só para baixo. E eu vendo tudo aquilo, só como o pastor falou, cego. Cego, porque... E quando eu fui ver, eu estava indo pelo mesmo caminho que estava indo a família do meu pai. E eu não procurava religião. Só que eu estava indo no caminho do mal. Nessa vida, eu cheguei... Na época que eu era jovem, era FEBEM. Fui para FEBEM e não fui preso porque... Foi por qual motivo? Eu me envolvi em muita confusão. Nessas festas, eu conheci pessoas envolvidas com crime, com tráfico. Eu tomei tiro. A gente, num confronto, não tinha facção, mas era briga de boca de fumo. Eu tomei tiro. Direto. É a velha história. Ainda que eu não faça, eu tô com quem faz, tô no meio. A gente se envolvia em confusão. Eu era briguento. Enfrentava, cara, que era o dobro do meu tamanho, não tava nem aí, enfrentava. E você era assim, essa pessoa, quando estava na igreja, ouvindo a palavra de Deus? Era essa pessoa? Não. Então a gente vê que realmente transforma, né? Fez o caminho inverso da moça que morava na rua dele. A moça tinha um bar, se converteu e foi transformada. Você fez o inverso. O inverso. A experiência com a palavra não foi suficiente para ter uma experiência com o autor dessa palavra, né? Você tinha experiência com o poder. O poder, você viu o milagre, você viu o sinal, você viu maravilha. Nem Pedro, né? Pedro, ele andou sobre as águas. Ele fez o que fez. Mas depois estava afundando. Você vê que a coisa dura por um tempo, ela tem uma data de validade, quando a pessoa ela não tem o Espírito Santo. Então é aquela emoção, aqueles momentos. Eu creio que era isso que te trazia aquele staff, né? Poxa, que bacana aquele momento. Mas depois vinha tristeza, vinha angústia. Tava aquela amizade ali, quando chegava em casa, como o pastor estava falando, sozinho, que aí que vinha o sofrimento, né? A solidão. Quem tem um vazio, o sozinho assusta. O estar só é um desespero. Deixa eu voltar aqui um pouquinho com a Vanderclé. E aí? E essa busca continuou. Veio o filho. Aquele vazio agora acabou, porque a casa agora está cheia. Não é possível que uma casa vai estar cheia e a pessoa vai estar vazia.
E cheia de amor, cheia de carinho, não passou. Acho que a fala do Senhor é muito importante quando diz que os discípulos conheceram o verbo vivo, conheceram a palavra de Deus, andaram, viram os milagres, e eles ainda, Jesus deu a direção, não sai enquanto não receber. Veja, o Fábio, ele estava num lugar, ele estava no mundo e tinha um vazio, então não é o lugar onde a pessoa está, é a pessoa, porque eu não estava no mundo, graças a Deus não sei nada do que é o mundo, nunca, nem imagino o que você passou, mas eu tinha o mesmo vazio que ele tinha. Como é que pode, hein? É uma coisa assim, de como Deus, e esse vazio é do tamanho do Espírito Santo. A pessoa que está, seja como o Fábio, que está no mundo, que saiu, que voltou, que está lá, ou aquela que está dentro da igreja, eu estava em outra denominação, mas eu acredito que a questão não é nem a denominação, é você não conhecer o verdadeiro Deus, não conhecer. Cleia, isso é muito importante, porque tem muita gente agora que ela está na igreja. Só que ela já está com a cabeça no mundo porque ela pensa o seguinte, eu acho que eu estou no lugar errado, por isso que eu tenho esse vazio. Mas o que você falou é muito importante, porque tem gente que agora, ela já está no mundo, como o Fábio estava, e essa tristeza continua, esse vazio continua. O problema é que a pessoa está buscando do jeito errado preencher esse vazio. Isso mesmo. Coisas e pessoas não vão preencher, não. Ela vai perder tempo e a situação vai ficando cada vez pior. Veio o filho, vocês não tinham problemas dentro de casa? Não, briga com o marido, agressão, vícios? Não, senhor. Isso não fazia parte da sua casa? Não fazia. Meu esposo sempre foi um homem muito bom, meu príncipe sempre tudo tranquilo. Como eu disse, meu lar era de um seio evangélico, então a gente não tinha problemas, graças a Deus, tudo tranquilo. Mas, graças a Deus, a mesma pessoa que me trouxe ao mundo, eu falo que mãe me deu a luz 2 vezes, ela me trouxe ao mundo, me deu a luz e me apresentou a luz. Ela também vinha da mesma denominação que eu, mas ela encontrou a Igreja Universal. E ela me falava da Igreja Universal, mas orgulhosa como eu era, eu não aceitava, falava, mãe, não é igreja, é uma seita, faz lavagem cerebral, isso aí dá até vergonha de falar, mas eu falava, é povinho, não é qualquer um que vai ali. A sua mãe te convidou primeiro para conhecer a Universal? Foi mãe. Ela levou todo mundo, mas eu já tinha casado, eu já não estava dentro de casa, então pronto, foi mais difícil dela arrastar. Mas os meus irmãos, meu pai, ela levou todo mundo para a igreja, foi a primeira a chegar na igreja. E ela, sabendo, por ser mãe, conhece o filho que tem, né? Eu lembro que eu ia nas escolas dominicais, eu era tão pedante que, por exemplo, na escola dominical falava assim, decore um versículo para falar na próxima semana. E aí eu não podia ser igual aos outros, eu tinha que decorar o capítulo todo. Era uma muito orgulhosa, e mãe sabia disso. Então ela me deu um livro do Bispo Macedo, que aquele livro me abriu os olhos. Eu estava falando do livro Nos Passos de Jesus, o meu foi a libertação da teologia. Eu era uma legalista, eu era uma teóloga, eu achava que eu sabia tudo de Deus e que as pessoas não sabiam. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei na Igreja Universal, escondida de mãe, porque eu não podia dar gostinho para ela de que eu estava indo na igreja. O pastor, um jovem, muito jovem o pastor, ele falava algumas palavras erradas, então às vezes ele falava um versículo, mas não era exatamente do jeito que estava na minha Bíblia. Eu falava, isso não está certo, não está escrito desse jeito, não está escrito neste lugar. Mas não era a fala dele, era eu o problema. E foi ali que eu tive... E é difícil, sabia, Vanderlei, a pessoa conseguir reconhecer que o problema é ela. Está dentro dela. Sabe quando que eu reconheci? Foi passando vergonha. Na igreja, o pastor ia eu e uma amiga escondida. E o pastor pregando era fogueira santa. E aí, ele falando... Nunca tive problema dessa questão do sacrifício. Eu entendia isso, mas eu tinha problema de achar que tudo tinha que ser do meu jeito. E o pastor pregando, eu lá, sem dar atenção nenhuma, ele falou assim, então, gente, é tudo... E aí o povo tinha que responder. E eu e essa amiga gritamos, ou nada. Só eu e ela gritamos nada, uma vergonha, todo mundo olhou assim, e ele falou, não, gente, é tudo ou tudo, você tem que entregar a sua vida por inteiro, não existe uma segunda opção. Quando ele pregou aquilo, falou, não existe outra vida que não essa de sacrifício, não existe outra vida se você não se entregar, minha venda caiu. Eu falei, meu Deus, tem razão, de fato e de verdade, eu não conheço o verdadeiro Deus, eu estou no nada, eu não tenho Deus. E aí foi quando eu me entreguei, de fato falei,
para mim mesma que eu precisava do Espírito Santo, comecei a ir à Igreja Universal. E aí, sem me esconder de mãe, eu ia. Meu esposo não gostava, mas por que meu esposo não entendia? Já vou chegar aí. Pronto, fala. se eu deixar eu no microfone, é melhor não. Sem problema. Ó, se você está ligando agora, se você recebeu uma mensagem de alguém, você foi... Não sei como que você chegou aqui nessa live, nesse podcast. Não sei como que você veio. Eu sei que Deus te trouxe. A gente está falando aqui hoje sobre como que a pessoa consegue saber se ela tem o Espírito Santo ou não. E nós temos 2 casos aqui que são completamente diferentes, porque eles viviam em mundos diferentes, só que com problemas iguais. Vazio na alma. Sabe como quando você tenta fazer de tudo para preencher algo que te falta e você nunca consegue? Você tenta com profissão, mas também, depois de ter conseguido aquilo que você tanto sonhou, aquela tristeza continua. É como quando você quer uma coisa, você quer um bem, você quer conquistar alguma coisa, você diz, eu tenho que comprar uma casa. Seu sonho era ter sua casa. Lutou, saiu do aluguel, construiu, mudou. E depois que você está dentro da sua casa, você diz assim, mas é só isso? É isso aqui mesmo? Não vai ter nada mais, nada além do que isso? É. Porque a casa não conseguiu preencher a falta que você traz consigo. Relacionamento, você está com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que te trata muito bem, uma pessoa que te valoriza. Que era o caso da Vandercléia. Ela casou, uma pessoa maravilhosa, teve um filho maravilhoso, mas o vazio continuava. E não tem jeito, por mais que você busque, se você não encontrar a peça que é do mesmo tamanho daquele vazio, vai ficar faltando sempre. É como quem calça 41, querer colocar um sapato 43 e jornal na ponta, sabe? Não vai funcionar. Não vai dar. Não vai dar, não vai funcionar. É o que muita gente está fazendo hoje. Tem gente hoje tentando se esconder dessa situação tão grave que é a falta do Espírito Santo. Só que a situação vai ficando cada vez pior. E se a pessoa não reconhecer que ela precisa de ajuda, se ela não reconhecer que tem alguma coisa errada dentro dela, ela não consegue encontrar saída para essa situação. Isso, Vic.